Faz uns malabarismos aí, Guga. Deu? Volta. Tá frio, né? Quantos graus tá? 6 graus. Faça um assim aí. 3 graus. 3, socorro. É assim ele vai, o condomínio inteiro. Aqui agora ele tem o guindaste que faz ele entrar no carro. Só que aí, como eu estou junto, vai a Josi se cagar todo pra conseguir levantar ele, porque é pesado o bichinho. Pesa 95 quilos. É. É leitão. Vai a Josi e a Joyce. E ele leva numa boa. E também pra vocês é muito importante, pra vocês que eu falo, toda pessoa que tem essa dificuldade, é importante que todo mundo haja com naturalidade, né? Sim. Porque aquela coisa assim, ai não fala isso, não. Coitadinho, não sei o que lá, que ele pode se Coitadinho, magoar. é muito assim, quanto mais natural agir, criança principalmente, né? É. Criança pergunta muito o que ele tem, o que o tio tem, ele tá doente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial pra mim, que é o meu cunhado, Augusto. Oi. E a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho mais sério hoje. Como vocês podem ver, ele tá numa cadeira de rodas, ele sofreu um acidente e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Augusto, por favor, se apresente. Meu nome é Augusto, mas todo mundo me conhece por Guga, a minha família e também da família da Josi. Como ela falou, eu sou cunhado dela, sou casada com a Joyce, que já apareceu no vídeo anterior que ela vai colocar para vocês. E ao longo desse tempo que eu estou na cadeira, né, para algumas pessoas difícil, é a maneira que encara, para outros um pouco mais fácil. E graças a Deus, no meu ponto de vista, a cadeira de roda atrapalhou, como qualquer vida de qualquer pessoa, mas com o tempo eu superei e vou levando a vida, e depois disso, graças a Deus, casei. Estamos juntos já há 15 anos. Meu acidente foi em 98, então em 2000 eu conheci a Joyce, quando eu fui me tratar no hospital da Rede Sara. Em 2000 eu casei, então assim, eu dei continuidade à minha vida. Eu não botei o empecilho da cadeira de roda ou por ser cadeirante, não, vamos abaixar a cabeça e agora a vida acabou. Não, pelo contrário. Eu sempre procurei ter motivação para tocar minha vida e estamos até hoje, se Deus quiser, mais 15, mais 20, mais 30 anos, seja... Até o resto da vida. Resto da vida, né? se Deus quiser. Ao lado da minha esposa, com certeza. Com certeza. Dia 25 de julho deste ano vai fazer 17 anos de acidente. E assim, tu é tetraplégico, certo? Certo. Tetraplégico não deveria supostamente mexer daqui para baixo. Do pescoço para baixo. É que eu tenho uma lesão cervical, que é a C6. Eu sou tetraplégico. Com o passar do tempo, né, alguns movimentos mesmo foi voltando. Certo? Que a minha lesão é cervical, então eu tenho uma placa de titânio aqui. Eu perdi totalmente os movimentos. Então, Nem pescoço, só os olhos. Quando eu acordei do meu acidente, eu só mexi os olhos e tinha um colar cervical no meu pescoço. Okay. Então, a partir da cirurgia, comecei a, aos poucos, melhorar. Por quê? Com o acidente, teve uma compressão na medula e com o passar do tempo foi melhorando. Só que essa melhora não significaria que eu poderia voltar a andar. Então, o que aconteceu? Eu só mexia os olhos, eu ficava nesse movimento. Né? Com o passar dos tempos, foi aparecendo o movimento dos ombros, dos braços, que eu tenho hoje, e meus punhos. Meus punhos eram assim. Antes tu não conseguia mexer os punhos? Eu não conseguia, não tinha esse movimento aqui okay. que vocês têm. E outro, a minha lesão afetou toda a minha mão. Então vocês podem perceber, eu não abro a mão. Igual. Então, uma Josi abre. Certo? Eu tenho um movimento desses 3 dedos de ambas as mãos. Josi, pega por favor ali aquela caneta. Okay. Então eu uso esse adaptador, essa canetas minha com adaptador para quê? Para poder escrever. 8 anos atrás eu usava adaptador parecido com esse para escova de dente, para escova de cabelo,
para estojo de barbear. Eu lembro. Tudo isso eu usava. Eu lembro. Então, com o passar do tempo, eu fui melhorando. Eu consigo hoje pegar a caneta para assinar, eu uso assim, ó. Eu coloco. Entre os dedos. E Sempre com o auxílio da boca. sempre com auxílio na boca. Muitas coisas que eu consigo fazer, eu vou aprendendo, como por exemplo, eu não conseguia pegar um controle de televisão, mas eu era persistente, eu ia lá e ficava. Como fosse uma fisioterapia. Sim. Ficar tentando e conseguia. Então isso, com o passar do tempo, eu fui conseguindo. E para tirar a caneta, a mesma coisa. Tiro e pronto. Antigamente eu tinha um adaptador para digitar em computador. Hoje eu digito com esses dois dedos. Como é que chama esses dedos? Esse nome? Polegar. Polegar. E tu usa bastante esse ossinho daqui, né? Eu usava bastante. Mas hoje eu não uso mais para não criar calo. Com o passar do tempo, também me ajudou bastante. Foi o seguinte, eu tenho uma cadeira que não dá para mostrar para vocês. Eu tenho uma cadeira para tetraplégico, que é uma cadeira diferente para paraplégico. A de tetra, ela tem uns pontos Ah, é verdade. em cada roda, que ela é bem grande. Então eu tocava assim, ó. Umas ponteirinhas, né? Que consegue auxiliar com a Isso. mão. E eu empurrava a cadeira com esse movimento, com isso aqui da mão. Porque eu não podia pegar no aro da... Se vocês pegarem o paraplégico, vocês vão ver que o paraplégico ele toca no aro da cadeira, ele faz esse movimento. Eu não, eu faço o movimento de empurrar. Aí, com o passar do tempo, eu comprei uma elétrica, que é essa que eu tenho hoje. Eu faço esse movimento. Porque isso é uma cadeira para tetraplégico. Evita que eu consiga me movimentar por todos os lugares, tem uma acessibilidade muito boa, né? E facilita os meus movimentos. E outra coisa que é de pessoa para pessoa. Vai muito da força de vontade também, né? Desde o meu acidente, eu procurei sempre o melhor para mim. Eu sempre me preocupei, vou me cuidar, me tratar, para depois pensar nas coisas externas. E uma coisa de cada vez. Que graças a Deus, tudo foi acontecendo e eu consegui, até hoje, eu não tenho motivos para reclamar, e sim para agradecer. Até pelo fato de estar vivo. Porque pensar, mas ele está numa cadeira de roda. Sim, mas não significa que a cadeira empata de eu ter uma vida, tanto que construí uma vida lá da Joyce, a irmã da Josi, e estou tocando. Eu acho que isso tem que ser analisado para todos os cadeirantes e qualquer pessoa que passe por uma dificuldade. Claro que a gente sempre pensa, o meu problema é maior do que o do vizinho. Não, todo mundo tem seus problemas. Então, saber lidar com ele e, com o passar do tempo, procurar viver e administrar da melhor forma possível. Então, resumindo, os movimentos que tu tem, de novo, agora é dos braços. Esse meu assento é adaptado, ele é um assento anatômico. Eu sento nele, então eu tenho um equilíbrio de tronco. Se eu sentar numa cadeira normal, eu não vou ter esse equilíbrio de tronco. Por exemplo, quando eu viajo de avião, eu sento na cadeira da aeronave, só que eu tenho que ter alguém para me auxiliar, porque quando o avião decola e quando ele vai aterrissar, ele freia, eu levo meu corpo para frente. Eu não consigo segurá-lo. Então, normalmente, muitas vezes eu viajo com a Joyce e ela me segura aqui no peito para que eu não vá, porque eu não tenho esse equilíbrio. Isso acontece no carro também, porque quando ela freia, eu já vi várias vezes, ela faz assim com a mão, pelo fato de apoiar ele. Quando ela não põe a mão, eu coloco no banco dela e eu seguro atrás. Né? Para evitar de eu ir para frente. Exato, eu já vi isso várias vezes. Então assim, Guga, qual a principal pergunta que as pessoas fazem e como elas reagem? Normalmente é porque eu estou na cadeira, me acidentei com 23 anos. Hoje eu estou com 40, né, faz 17. Então, normalmente as pessoas se espantam. No meu caso, foi por piscina. Né? Mas o agravante no meu caso foi que a piscina, eu tinha bebido bastante. E, eu não me lembro do acidente, eu não me recordo. E falam, relatam para mim que eu mergulhei do fundo para o raso e bati com a cabeça, onde tive a fratura da vértebra e tive consequentemente a lesão. Isso é uma coisa que eu me lembro assim do mergulho, mas até as 4 da tarde. Eu não lembro como foi, onde bateu, nada disso. Só as pessoas que relatam. E tu lembra quando aconteceu, quando tu mergulhou? Nada, eu só lembro do dia do acidente até as 4h30 da tarde. E que hora foi o acidente? 9 da noite. 11 horas eu já estava dando entrada na UTI
já estava desacordado, e teve todos os procedimentos do médico, né? Aí esperaram acordar, para depois eu ser operado, e foi 17 dias de internação. Acho que foi 3 ou 4 de UTI. Deve ter sido os dias mais difíceis da tua vida, né? Foi. Aceitação. Que eu soube do meu acidente dentro da UTI. Foi alguém, né, que estava dando plantão na hora. E eu estava ainda sedado, mas naquele momento eu só me preocupava em pensar como vai ser daqui para frente. Mas quando tu, pelo que tu sabe, né, porque tu não lembra, mas quando tu mergulhou, assim, pelo que eu lembro mais ou menos da história, tu mergulhou e bateu direto com a cabeça no fundo da piscina, foi isso? Essa piscina era uma piscina antiga. Antigamente as piscinas tinham um degrau. Ok. Tipo um batente, dividindo o raso e o fundo. Então o pessoal deduz que eu mergulhei do fundo para o raso. Como eu sempre fui nadador... Mas foi com tanta força assim, sim, será? Por quê? Porque o pessoal deduz, até o médico também, pelo fato que quando eu mergulhei, eu como eu nadei, se eu tivesse continuado com as mãos para frente, eu ia bater com as mãos na parede. Sim. Aí todo mundo que eu abri para subir. Na hora que eu fiz isso, aí eu bati com toda a força. Okay. E assim, o que tu deixou de fazer por ser tetra e o que tu não deixou de fazer por ser tetra? Em 24 horas minha vida mudou bastante. Mas as coisas que eu mais gostava de fazer era dirigir, dançar. Gente, ele é pernambucano. Então imagina, dançava frevo, né? Frevo, forró, chachado, samba, aquelas tudo. Danças... Então imagina. Então isso pra mim foi como que eu posso falar, até hoje adoro música. Isso me fez, ainda faz muita falta, o dançar e o dirigir. Só que eu substituí isso por outras coisas. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, principalmente depois que eu conheci minha esposa, é que a gente gosta muito de sair, viajar, que a gente adora muito fazer. Virou um hobby viajar pra vocês também. Todo mundo pergunta, tu ainda bebe? Bebo, não deixei de beber. Boa. Porque é o seguinte, claro, não sou uma pessoa irresponsável, como fui antigamente, porque isso, na verdade, não deixa de ser, entre aspas, foi uma irresponsabilidade. E hoje eu bebo, mas tomo meu uísque normal, tenho uma vida normal. Tudo com moderação, no teu limite, né? No meu limite. Que agora tu aprendeu o teu limite, na verdade, né? São 17 anos e com o tempo você vai aprendendo o limite e com o tempo também você vai amadurecendo as coisas. E hoje em dia eu consigo ser bastante independente. Independente. Por exemplo, a Joyce, ela trabalha, tem a vida dela, ela não deixa de fazer o trabalho, o dia dela. Eu em casa eu consigo fazer tudo, somente agora que eu tenho uma cadeira automática, facilita bastante. Então assim, eu procuro ser o mais independente possível dentro da minha limitação. Eu nunca gosto de dar trabalho a ninguém. Mas tu gosta muito de servir. Sim, procuro sempre ser tentar útil, ser alguma útil. Coisa. Comigo, eu sou um exemplo, né? Ele tá sempre me ajudando, sempre. Como internet, essas coisas que eu preciso resolver de banco. No meu modo de vista, eu não me vejo na cadeira. Eu me vejo como uma pessoa normal, uma pessoa que simplesmente está sentada, mas eu consigo fazer muita coisa. E uma coisa que eu acho legal é você poder ajudar as outras pessoas, porque eu fui ajudado quando sofri meu acidente, bastante. Eu tive minha família, eu tive amigos, então assim, isso foi muito legal. Então hoje em dia, se eu estou aqui, agradeço, claro, primeiro Deus e tal, mas acho que a família foi a base de tudo. E cada dia vou superando cada vez mais, porque estar na cadeira de roda não é fácil, mas também não é esse Deus nos acuda. É só saber encarar e lidar com a situação, no meu ponto de vista, né? Sim. E como que é a acessibilidade no dia a dia, assim, na rua, nos mercados? Como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o cadeirante ou a pessoa mais velha, todo mundo tem o seu lugarzinho e é tudo muito respeitado. Qualquer pessoa com deficiência física, por exemplo, tu conseguiria pegar um trem tranquilamente com a tua cadeira elétrica. Tem como morar lá? Seria ótimo vocês morar pertinho de mim. Mas assim, eu sei que aqui tem a dificuldade das ruas, porque lá é tudo perfeito, assim, sabe? E aqui eu sei que não, os carros ficam na frente das garagens e das entradas.
E as vagas também no supermercado ou em qualquer outro lugar, como que é isso assim no dia a dia? Vocês passam muito aperto? Ó, se eu dependesse de ônibus, metrô, ou seja lá o que for, eu ia passar trabalho, entendeu? E na rua, aqui no Brasil, infelizmente, não dá nem para falar, porque se eu andar na rua com minha cadeira, além da falta de segurança que existe aqui no país, também tem o fato de calçada totalmente esburacada. Eu tenho que andar no meio da rua e muitas vezes carro na frente da rampa, entendeu? Muitas vezes não tem nem rampa. A última pergunta então, Guga, como que tu se vê, assim, hoje em dia? E essa é uma surpresa, porque na verdade a gente não tinha combinado isso. Agora pegou. Como tu se vê e qual a mensagem, assim, que tu gostaria de passar para as pessoas que estão assistindo agora? Eu me vejo como uma pessoa que eu sou hoje, assim, totalmente independente, uma pessoa positiva, uma pessoa que pensa para frente, procurar sempre melhorar, entendeu? E ajudar as pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam para mim, às vezes tu tá sendo ajudado, tu ajuda as pessoas. E acho legal isso. E para mim, assim, eu fico muito feliz quando eu posso fazer isso para alguém. Porque assim, eu tenho uma estrutura legal, eu tenho uma família que me apoia, eu tenho uma esposa que me apoia. É que qualquer pessoa que tenha, de alguma forma, procurar ter força e lutar. Lutar porque assim, não é fácil. Com minha esposa, que ela sempre fala para mim assim, eu nunca te pego chorando, eu nunca te pego deprimido, nunca te pego triste. Mas eu tenho meus momentos de tristeza, eu tenho meus momentos de fraqueza. Só que é o seguinte, eu consigo trabalhar tudo isso na minha cabeça. Nesse ponto assim, eu sou muito otimista. E graças a Deus eu só penso assim, em ter saúde, né, e viver minha vida, né? E aconselho isso para todas as pessoas que tenham qualquer problema e procurar lutar, correr atrás, por mais difícil que seja. Porque às vezes a gente reclama de tão pouco, né? Tem pessoas assim, a gente tem tudo, a gente tem saúde, a gente tem uma família que nos ama, e, sei lá, tem um bom trabalho, mas tem gente que mesmo assim não consegue encontrar felicidade na vida, não consegue encontrar graça na vida. E a pessoa tem tudo. Eu acredito naquela coisa que Deus não dá uma cruz mais pesada para quem não consegue carregar. Mas não quer dizer que seja fácil. Tu tem as tuas dificuldades, tem as tuas limitações e até hoje tu passa aperto e dificuldade por isso. No dia a dia, com pessoas ou nos lugares que tu vai. Mas não me abato e não deixo nada disso me abater. Levanto a cabeça. Como minha esposa fala, para uma pessoa me dizer não, o não, mas tem que ser um não bem não mesmo, porque eu nunca vou conseguir. E eu sou do contrário, quanto mais não eu recebo, mais atrás eu vou. Que tu é persistente, tu vai atrás. Eu sempre fui persistente, eu acho que quando eu recebi a notícia que eu fiquei tetraplégico, eu nunca me esqueço. Eu, além de estar na UTI, essa cena me marcou muito porque eu estava com toda a minha família no quarto, estavam todos meus irmãos, e todo mundo olhava para a cara do outro com cara de enterro. Só que eu olhava para a cara deles assim, e eu ficava pensando, não posso passar para eles o que eu estou sentindo. Então naquele momento eu tive que me mostrar forte para passar para eles que eu estava bem. Tanto que eu nunca me esqueço dessa cena, meu irmão chegou na beira da minha cama, se apoiou na ponta e fez, como é que tu tá? Tetraplégico. É isso que eu estou. Só que por dentro da minha cabeça já pensava lá na frente. Daqui a tantos dias eu vou receber alta, vou sair do hospital. E começou a planejar a tua vida, como seria a partir dali. E uma coisa que eu comecei a planejar, e além disso, eu ficava encafifado com algumas coisas. Por exemplo, eu estou tetraplégico, alguém vai ficar empurrando minha cadeira, alguém vai ficar dando comida na minha boca, alguém vai ficar fazendo isso. Eu aceitava isso. Então quando meus movimentos começaram a aparecer, eu já fiquei feliz, motivado. Era uma vitória, cada movimento que vinha era uma vitória mais. Então tudo isso que foi acontecendo para mim, só foi uma somatória. Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu vou contar rapidinho. Há 15 anos atrás? Há 15 anos atrás, o Guga chegou e eu já sabia que ele era tetra, mas assim, eu nunca tinha entrado em contato com ninguém tetra ou paraplégico, então assim... Nenhum cadeirante. Aí quando eu vi ele assim, ele veio, como é que eu te cumprimento? Porque eu não tenho ideia, lembra? Tu chegou, aí abriu o braço, só fiz assim, aí tu veio, me deu um beijo aqui, um beijo aqui. Com o passar do tempo você vai convivendo comigo e vai percebendo que,
Ele tá na cadeira, mas ele não... Hoje em dia meus irmãos pegam no pé dele, brincam com ele, a gente brinca na cadeira dele. Eu tô louco pra experimentar essa nova, que na outra eu já tinha sentado, mas nessa aqui eu nunca sentei ainda. E ela vai sentar, ela vai andar. Eu vou sentar, vocês vão ver. Aí ela vai filmar ela andando na cadeira. Porque eu andando, essa cadeira é muito boa, que eu consigo movimentar ela. Olha que legal. E isso aqui eu ando pra qualquer lugar. Isso aqui é uma liberdade imensa. Imagina, só de poder se movimentar é incrível. E ele leva numa boa. É importante que todo mundo haja com naturalidade, né? Sim. Porque aquela coisa assim, ai não fala isso, não... Coitadinho, não sei o que lá, que ele pode se Coitadinho, magoar. é muito assim, quanto mais natural agir, criança principalmente, né? Criança pergunta muito o que ele tem, o que o tio tem, ele tá doente. E criança sempre pergunta pra mim. Todas elas é comum, eu estou na rua, eu estou no shopping, fala comigo, pergunta o que é, mas é natural. Aí tem até alguns pais que não pergunta isso. Aí me pedem desculpa. Aí eu disse, não, deixa ele perguntar. É tão gostoso quando é natural, né? É bem melhor, a conversa flui melhor também. E eu deixo perguntar, explico, porque é uma maneira que eu tenho de prevenir aquela criança. Exato. De um dia, sei lá, acontecer a mesma coisa. Eu sou muito observador. Se a pessoa olha pra mim e me vê e tal, eu até comento com ela quando eu saio. Olha, mas tá doido pra perguntar, mas o medo, a desconfiança é grande, mas não vem. Mas só que assim eu não ligo. Eu, por exemplo, eu tô andando com a cadeira, aí eu passo por uma pessoa que vem no sentido pra lá, eu olho pra aquela pessoa, olha pra mim, abaixo a cabeça. Mas depois, se eu fizer a volta e olhar pra trás, aquela pessoa tá olhando pra mim. Mas eu não faço isso, eu levo uma boa, eu não... O importante tá aqui dentro. Tá com a cabeça boa, vai ver bem. Exato. Guga, muito obrigada. Eu espero que o pessoal tenha gostado dessa entrevista, né? Assim, eu te convido a responder alguns comentários, algumas perguntas que as pessoas, qualquer dúvida que você tenha, eu vou deixar pro Guga, ou a gente conversando, eu respondo algumas, conforme for, ele responde outras. Não vou dizer todas, mas algumas. Eu tenho Facebook. Se quiser botar no Facebook, pode botar, não tem Vai problema. estar aqui embaixo no box de informações do Facebook do Guga. Se quiser também adicionar ele, fazer perguntas também, fiquem à vontade, tá? Eu tenho um livro escrito, só que esse livro não foi para a livraria, nada. Mas nesse intuito de mostrar como foi minha experiência com o acidente e tudo mais. Quem sabe um dia pode estar surgindo um outro livro. Quem sabe? Aí a gente divide aqui com o pessoal de novo. Com certeza. Então é isso, Guga. Muito obrigada. Meu cunhado querido. A gente tem uma intimidade muito bacana, assim, um com o outro. E é isso, então. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Levem a mensagem. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um joinha, né? Dá um joinha. Sem dedo, mas tudo bem. Mas eles entenderam. E compartilhem esse vídeo, porque eu acho que é importante. A informação, quanto mais longe chegar, melhor ainda, não custa nada também, né? É isso então, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Beijo, beijo. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, eu não vou me adaptar. Você apreciou a natureza. As flores bonitas, as nem tão bonitas, as simples, mas